capítulo 5 que já foi lido. Agora está? Está ligado? Aqui. Então, agora está ligado? Agora está ligado? Está ligado? Sim ou não? Sim ou não? Está agora? Ah, tá bem. Está bem, ok. Nós vamos continuar em Gálatas, capítulo 5, que já foi lido. Abram suas Bíblias lá. Mas antes de relermos o texto que já ouvimos e entrarmos no tema, gostaria de falar sobre uma coisa que vai nos levar ao tema. Alguns factos históricos. Então, quando estudava esse tema, esses factos vieram à minha mente. Então lembrei, por exemplo, que depois de 300 anos de colonização de Portugal no Brasil, ou seja, lá por volta de 1800, já haviam lá muitos, claro, nativos que eram os indígenas, os verdadeiros donos da terra, né? Depois foram levados os africanos, os portugueses estavam lá a colonizar, e outros europeus, mas muitos portugueses, sem dúvida. Só que começaram a nascer, os filhos dos portugueses que foram para lá começaram já a ser, de certa forma, brasileiros. E já começaram a se misturar com os outros, e etc. Então, o povo brasileiro já começou a ter, assim, a sua gênese. Depois, claro, com o tempo, muitas modificações aconteceram, mais imigrações nós tivemos e tal, mas esses filhos brasileiros já começaram a se revoltar contra os pais, contra a corte portuguesa, porque ela era gulosa, queria muito dinheiro, muitos impostos, etc. O pessoal só trabalhava para alimentar a metrópole, certo? Os impostos muito elevados, então começou já alguma revolta, particularmente lá na terra do Valdir, lá em Minas Gerais, e com o que nós conhecemos com a Inconfidência Mineira. Exatamente. Esse dentista foi dedurado, alguém falou que ele estava metido na Inconfidência, o Joaquim José da Silva Xavier. E os portugueses, então, claro, tentaram reprimir a revolta, prenderam toda a gente, e ele foi enforcado e esquartejado, e o seu corpo foi espalhado pelas ruas da cidade, etc., para dar uma lição. Olha, não tentem se rebelar, não, porque o fim é esse, certo? Era como as coisas funcionavam naquele tempo. E Tiradentes era um dentista. E eu não sei por que os dentistas continuam a vir a Portugal, certo, Valdir? E acho que Portugal e dentista têm uma relação um pouco complicada, mas olha, o tempo passou. Só que em 1808 o rei foi para lá. Um pouquinho depois desses acontecimentos, o rei Dom João VI, a fugir aqui das tropas de Napoleão, pegou a elite portuguesa e foi se instalar no Rio de Janeiro. E isso fez uma grande alteração, uma grande mudança no Rio de Janeiro e no Brasil, e etc. E de sorte que o filho dele, que foi com 11 anos de idade, 13 anos depois, quando o pai volta para Portugal, ele fica lá, mas ele já é meio português e meio brasileiro. Ele já viveu mais no Brasil do que em Portugal. Então esse homem ele declara a independência do Brasil, o nosso Dom Pedro I, que depois voltaria para cá para ser o Dom Pedro IV, ele dá o grito que nós conhecemos: independência ou morte. Então, exatamente, lá às margens do Ipiranga, em São Paulo. Então ele foi um português que proclamou a nossa independência. Como ele conhecia bem os portugueses e os brasileiros, não houve uma gota de sangue derramada, a não ser do Tiradentes e de outros rebeldes, certo? E, enfim,
De qualquer maneira, está lá, o Brasil se torna independente, conquista sua liberdade. E liberdade é um anseio, é um desejo de todo ser humano em qualquer lugar do planeta. Em qualquer lugar do planeta. Muitos hoje ainda lutam e morrem por ela. E é absolutamente legítimo lutar por liberdade. Nenhum ser humano quer ser explorado por outro ser humano, quer ser dominado, controlado. Ninguém tem o direito de fazer isso. Então essa é uma luta legítima. E muitos povos ainda lutam pela liberdade hoje em dia. E o maior símbolo, acho que aqui, da luta pela liberdade em Portugal é o cravo vermelho, certo? No 25 de abril, que foi uma luta pela liberdade também. E há um símbolo europeu muito grande da luta pela liberdade, que é a queda do Muro de Berlim, que isso ficou bastante vincado e marcado como uma luta pela liberdade. Ou seja, há no ser humano o anseio de liberdade, mas uma liberdade um pouco mais profunda que a liberdade apenas política ou econômica, que são importantes, mas são insuficientes para satisfazer a alma do ser humano. Porque existem outras formas de exploração ou de escravidão. Há medo, há vícios que nos escravizam, que nos dominam, sejam na área sexual, sejam em outras áreas. Há pecado, o pecado nos escraviza, a religião nos escraviza, às vezes o jogo, para não dizer no inferno, né? Afinal, o mundo jaz no maligno. Então, portanto, no fundo do ser humano, há um anseio, há um grito por liberdade. E esta liberdade nós encontramos somente em Cristo. O próprio Jesus disse lá em João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente serei livres. O texto de Gálatas que nós vamos meditar hoje é um manifesto à liberdade cristã. Vamos reler Gálatas 5, de 1 a 15, e aprender um pouco com o que Paulo ensinou às igrejas da Galácia e ensina a nós hoje como igreja. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agradecemos pela Tua palavra e pela libertação que Jesus Cristo já nos garantiu. Que grande privilégio, Senhor, e ajuda-nos a entender um pouco mais profundamente o
que essa liberdade tem a ver com a nossa vida e com a nossa forma de ser e de estar. Espírito Santo, abre a nossa mente e o nosso coração e transforma o nosso viver pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, primeira coisa que esse texto diz é que nós somos livres em Cristo. Versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Liberdade é verbo e nome no original. São palavras idênticas, ou seja, liberdade é o meio e o fim da vida cristã. E Cristo nos libertou, é uma ação completa que foi realizada no passado, já está feita, completa. Não vamos ter uma libertação um dia, Cristo já nos libertou, é algo garantido. Somos livres por causa do que Cristo fez por nós. E quem tem acompanhado o nosso estudo no livro de Gálatas tem percebido por que Paulo chega a esse ponto. E como os cristãos da galáxia queriam voltar a observar lei, a se submeter ao jugo da lei de novo, a ser escravos de novo, particularmente a circuncisão. E alguns falsos mestres estavam falando: olha, vocês precisam de Cristo, mas também precisam se submeter à circuncisão se quiserem ser salvos. E precisam cumprir a lei, ou seja, para ser salvo tem que ser quase que um judeu. Então, por isso que Paulo está a falar isso. Olha, Cristo já nos libertou. Não precisa mais nada. Então, está feito, está garantido. Mas ele avisa aqui ainda. Ele diz assim, que lá no versículo 1, não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, apesar de termos a garantia da liberdade, dela ter uma fonte divina, vem de Jesus, é Ele que nos liberta, é Ele que providencia tudo. Essa liberdade é frágil e pode ser perdida. Não estamos a falar aqui em perder a salvação. O texto fala sobre a possibilidade de perdermos a nossa liberdade cristã. Então Paulo diz ainda no versículo 1, portanto, permaneçam firmes. E o permaneçam firmes é um termo, é um vocabulário militar que abrange várias ideias, como estar alerta, ser forte, resistir aos ataques e seguir juntos e unidos, para não voltar à escravidão. Então, ele dá esse alerta, não vamos voltar à escravidão. E nesse contexto que Paulo escreve, poderia haver duas formas de escravidão. Uma, a lei, a circuncisão, ao legalismo, à religiosidade, ao moralismo, a seguir a lei, ao esforço pessoal para obter algum favor de Deus. E é isso que Paulo combate. E é uma outra escravidão, que muitos gálatas foram libertos da permissividade, ou seja, da incircuncisão, que ele diz aqui no versículo 6, da licenciosidade, do liberalismo, da idolatria, do paganismo, da imoralidade. E Paulo está dizendo, olha, as duas coisas não têm valor nenhum, não nos levam a nada, não tem efeito, não tem virtude, como disse a tradução em que a Sandra leu. É coisa da carne. Meu esforço para agradar a Deus é carne. Eu me entregar ao pecado é carne. Me entregar aos desejos da carne. Isso não vale nada. É tudo carne, tudo carne. Seja um, seja outro. Um é mais bonito, parece, né? O outro é melhor, mas é tudo carne. É tudo carne. E Paulo deixa absolutamente claro que nós não ganhamos a salvação pelo nosso bom comportamento e nós não vamos perdê-la pelo nosso mau comportamento, porque essas coisas não valem nada, não têm efeito nenhum diante da graça do Senhor. Por isso que ele diz lá no versículo 6, no final, que somente a fé é que vale. Somente a fé que atua pelo amor. Somente a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Somente a fé no Filho de Deus é que vale alguma coisa. E a graça é isso. Ele fez tudo por nós. Nós não podemos fazer nada para obter a nossa salvação ou o poder de Deus. Porque Ele nos deu um favor imerecido.
isso é graça. Então Paulo está a tentar convencer esses crentes e a nós hoje que, olha, a vida cristã está centrada somente na pessoa de Jesus. Teu esforço não vale nada. Não importa se estás escravo disso ou disso, ele ama da mesma forma e quer te libertar. E Jesus Cristo já fez, já operou, já deu essa libertação e essa liberdade para nós. E é pela fé que nós nos apropriamos dessa liberdade, dessa bênção, dessa salvação. No final do capítulo 4, que nós saltamos, ele ainda dá um exemplo de Abraão, que Deus fez uma promessa para ele de uma descendência numerosa, e ele sendo velho, Sara velha também, já não estava mais na época de ter filhos, e ele quis dar um jeito. E nós sempre queremos dar um jeito. E ele teve um filho com com Agar. Mas o filho da promessa veio. O filho da fé veio. Então ele faz essa comparação. Não há nada que nós possamos fazer. É só pela fé e confiar na providência que vem dele. É Cristo e mais nada. Não podemos acrescentar nada a Cristo. Porque se acrescentarmos alguma coisa, diz o texto lá no versículo 2, Cristo de nada nos servirá. E é incompatível com a graça nós queremos acrescentar alguma coisa à nossa vida cristã. Vida cristã é simplesmente seguir a Jesus. É Jesus a viver em nós e através de nós. Mas absolutamente nada. Então Paulo está a querer deixar isso absolutamente claro. Que nós somos livres em Cristo Jesus. Cristo nos liberta do legalismo, da religiosidade vazia e do esforço próprio, da autossalvação, que toda a gente quer, e também nos livra do pecado, da imoralidade, da escravidão, a diversas coisas, seja lá o que for, ele também nos liberta. Em Cristo somos livres. Mas esse texto também nos mostra que precisamos ter um compromisso com a liberdade. Temos de manter a nossa liberdade cristã. Como já dissemos, ela é frágil e ela pode ser perdida. Não a salvação, mas a liberdade cristã. Essa vida nova que Cristo nos proporciona e nos abre o caminho. Então Paulo coloca uma carga emocional forte nos versículos 7 a 12 e para dar ênfase à necessidade de terminarmos bem. Por isso que ele começa a dizer assim, vocês corriam bem. Então ele quer que nós terminemos bem também. E que nós possamos resistir às investidas contrárias à nossa liberdade, de tal maneira que a gente possa voltar a algum tipo de escravidão. Ele usa um vocabulário forte contra aqueles que queriam a circuncisão. Fala, esses que querem a circuncisão, olha, melhor que fossem castrados. Então ele está mesmo furioso com aqueles que estavam a atentar contra a liberdade cristã. Então Paulo não brinca. E isso serve para todos os crentes. Temos de lutar para manter a nossa liberdade cristã e terminarmos bem. Nós começamos uma corrida e temos que levá-la até o fim. E é verdade, quando Paulo olhava para a igreja, e se olharmos para a igreja hoje, quantos que já ficaram pelo caminho, quantos que estão fracos, quantos que estão desanimados, quantos que sofrem influências diversas de opiniões e heresias e assuntos, quantos estão com a fé fraca, quantos voltaram à escravidão ou estão na escravidão de alguma forma, escravos às vezes do dinheiro, do materialismo, do hedonismo ou do prazer pelo prazer, quantos estão sem ministério, quantos estão sem entusiasmo, quantos estão sem compromisso, quantos perderam a paixão, quantos não se envolvem em nada. E Paulo está a falar, olha, é importante começar bem, mas terminar bem. Terminar bem. Não fiquem pelo meio do caminho. Isso serve para mim e para ti. Não vamos ficar no meio do caminho. E vamos consertar a vida e seguir em frente, seja lá o que for que tenhamos que acertar. E fazer como Paulo. Paulo disse assim, no final da sua
da sua jornada, ele disse: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E guardei a fé. Isso serve de exemplo para nós. Nesse compromisso com a liberdade, esse compromisso nos leva a terminar bem. Quando reconhecemos a tão grande liberdade que Cristo conquistou por nós na cruz. O próprio Jesus, lá em João 17,4, ele disse assim, em oração ao Pai: eu te glorifiquei na terra, concluindo ou completando a obra que me deste para fazer. Nós temos uma obra para realizar. Nós vamos glorificar a Deus também quando nós concluirmos aquilo que é a nossa parte para fazer. Nós temos algo a realizar. Temos algo a realizar. A nossa liberdade nos permite caminharmos e realizarmos isso até o fim. Então vamos lutar para que a nossa corrida não cesse, para que a gente fique no meio do caminho, para que a gente desanime, para que a gente esmoreça. Mas vamos trabalhar para manter a nossa liberdade cristã e terminar a nossa carreira. Nós somos libertos por Cristo, mas nós temos um compromisso com essa liberdade. Temos um compromisso com essa liberdade. E por fim, esta liberdade também nos dá um compromisso com a comunidade cristã, com a igreja. E está claro aqui dos versículos 13 em diante que nós somos livres para amar. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Ou seja, está claro que nós não devemos abusar da liberdade cristã. Somos livres, temos autonomia, mas o Evangelho nos enche de gratidão e de motivação certa para servirmos uns aos outros continuamente em amor. Não é uma liberdade que vai reforçar o meu individualismo, não é isso, meu egocentrismo, meu egoísmo, mas acima de tudo é uma liberdade coletiva, claro, com benefícios individuais, pessoais também. O português só é livre porque Portugal é um país livre. Então parte do coletivo para o individual. Então nunca podemos ignorar que essa liberdade é para benefício da comunidade. Nós somos nação santa, uma nação livre. Uma nação livre. E como membros dessa nação, somos livres também, sem dúvida. E esta liberdade nos dá a oportunidade de livremente, certo? Servirmos uns aos outros, com a motivação certa, não para ganhar a favor de Deus, porque nós já ganhamos gratuitamente, mas porque nós reconhecemos o que Ele fez por nós e com gratidão nos submetemos a Ele e uns aos outros. Então não podemos abusar da liberdade. A liberdade é exatamente para servirmos e amarmos uns aos outros. O próprio Jesus ensinou isso. Ao ser perguntado qual o mandamento mais importante, a resposta dele foi: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Disto, ou destas coisas, depende toda a lei e os profetas. Ou seja, cumpre-se a lei. Através do amor, a lei está cumprida. A lei está cumprida. E Paulo escreveu lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que sem amor nada tem valor, não vale a pena, não vale. A motivação do nosso coração tem que ser o amor que nós recebemos na cruz, o amor que Ele derrama em nossos corações, o amor que nos tornou livres gratuitamente. Essa tem que ser a força que nos motiva a servirmos e a amarmos o nosso irmão. Paulo ainda escreveu lá em Romanos: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei.
E o autor aos Hebreus disse: seja constante o amor fraternal, o amor entre os irmãos. Houve um presidente dos Estados Unidos, eu não lembro qual foi agora, mas vocês devem saber, que ele disse assim, uma altura para o povo: não pergunte o que o país pode fazer por vocês, mas pergunte o seguinte: o que vocês podem fazer pelo seu país? O mesmo se aplica à igreja. Não pergunte o que a igreja pode fazer por ti, mas pergunte como eu posso servir e amar os meus irmãos aqui da igreja. Porque eu sou livre para fazer isso. Não vou fazer forçado. Vou fazer porque eu sou livre para fazer isso, porque eu tenho prazer em fazer isso, porque eu me alegro em fazer isso, porque eu reconheço o que Deus fez por mim e em mim e está a fazer através de mim. Nós temos muitas oportunidades de servir e de amar. Se calhar não aproveitamos. Se calhar não aproveitamos. É verdade, nós somos filhos e nós já falamos sobre isso em capítulos anteriores. A nossa identidade é de filhos adotivos, filhos amados do Senhor, mas esse deve ser a nossa atitude, o nosso espírito de serviço, de nos darmos uns aos outros em amor, com alegria, não com reclamação, não ai que peso, não, nada disso, com prazer, com alegria, porque o Senhor nos deu essa liberdade. E ele acaba assim: olha, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Ou seja, parece que Paulo está a chamar os irmãos a um acerto, a um concerto. Olha, se vamos viver para servir e para amar, porque somos livres, então vamos cuidar dos nossos relacionamentos. Se há alguma coisa aí para acertar, vamos parar com tantos conflitos e às vezes conflitos por coisas simples ou complicadas, tanto faz. Vamos acertar a vida e viver com base no serviço e no amor. Acho que cada um de nós sabe se precisamos acertar relacionamentos, fazer reconciliações. Cada um de nós sabe o quanto estamos dispostos a servir e amar. Cada um de nós sabe o nosso compromisso com o corpo de Cristo. E cada um pode e tem a capacidade de avaliar a sua vida diante daquilo que Cristo fez por nós. Nós somos livres, porque gratuitamente Ele nos libertou, certo? Nos libertou da religiosidade vazia e da escravidão ao pecado. Temos um compromisso com esta liberdade, temos de mantê-la e terminar bem a carreira que nos está proposta, como Paulo também terminou e Jesus terminou. E temos um compromisso com a comunidade. Somos livres para amar, para servirmos um ao outro em alegria. Eu penso que cabe agora, antes de participarmos da ceia, uma breve análise de como está a nossa vida diante do Senhor e diante dessa palavra que Paulo apresentou há 2000 anos atrás, mas que serve para nós nos dias de hoje. Tá bem? Então feche seus olhos e vamos ter um período de reflexão pessoal e de oração e já nos prepararmos para a ceia.